Boa tarde. Agradeço a presença de todos. Eu vou falar um pouco, então, de uma maneira um pouco improvisada, de um trabalho que eu realizei para o ICMBio, que contou com o apoio direto do Mauro, de toda a equipe do Mauro, do Rodrigo, que está ali atrás, foi a campo comigo para o Tapajós, e que basicamente era um estudo de casos de sobreposições de terras indígenas em reservas extrativistas. Esse assunto vai um pouco passar por todos os temas, vai passar por vários temas que, minha apresentação vai passar por vários temas que já foram tratados aqui, e eu pretendo passar um resumo do que foi feito. É uma apresentação que foi feita como resultado dessa consultoria, e eu acho que ajuda um pouco a ilustrar em que pé uma linha de trabalho dentro do ICMBio, em que pé que as coisas estão no que se refere a sobreposições. Então, era uma consultoria de 10 meses que previa 5 relatórios, 5 produtos. O primeiro produto era uma análise de 22 reservas extrativistas e a condição de demandas indígenas existentes e potenciais nessas reservas extrativistas, com 30 dias para a entrega do primeiro produto. Realizado a partir de material secundário, que era plano de manejo, minuta de plano de manejo, era relatórios de caracterização da unidade. No começo eu achei muito estranho o tipo de pedido desse relatório, mas eu percebi que era uma exigência formal que possibilitava 2 estudos de caso, que eram os produtos posteriores, que aí eu tinha viagem de campo, porque o projeto que financiou o trabalho era um projeto de 22 reservas extrativistas, então eu não poderia escapar de um trabalho geral. Então acabou que aqui. Esse é o objetivo da consultoria: diagnosticar conflitos e apoiar formulação de diretrizes. E lembra muito o objetivo que o Enio citou ontem, de um edital que saiu posteriormente, provavelmente elaborado pelas mesmas pessoas, com os mesmos objetivos e com o mesmo tempo disponível. Tá bom. Então, essa história da quantidade de produtos e do tempo, eu já quero fazer a ressalva de que isso tem reflexos diretos na forma com que o trabalho se dá e no alcance dos resultados, que acabam sendo muito limitados. Bom, o primeiro produto eu vou ignorar, porque é esse trabalho insano de analisar plano de manejo e eu identificar se existe demanda indígena ou se há potencial de demanda indígena. E aí, como o Maurício falou na apresentação anterior, em muitos casos eles invisibilizam as comunidades, então não dá para chegar a nenhuma conclusão nessa análise. Produto 2 e 3, o que eram? Eram análises de casos de sobreposição de terras indígenas com reservas extrativistas concretas, onde existia demanda, ou onde a terra já havia sido criada. E os casos eram na reserva extrativista do Alto Juruá e na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, que os casos já foram abordados aqui ontem. O meu trabalho era ir a campo e realizar estudos sociohistoriográficos. Dá para ver aí? Cadê? Estou vendo aqui. E análise de contexto das reservas. E trazer para o ICMBio informações de caso. Porque o ICMBio não tinha basicamente nenhuma informação de campo. E a coordenação que cuida desses assuntos para o ICMBio, que é a Coordenação de Gestão de Conflitos Territoriais, não tem antropólogos, tem biólogos, tem pessoas formadas em direito. Passar rapidamente, porque esses assuntos já foram tratados ontem. O primeiro caso era o Arara. Então era o assunto que a Elisa estava tratando. Do ponto de vista
territorial, assim, do deslocamento dessas populações, o que aconteceu no caso Arara, a Elisa explicou ontem, e essa terra indígena, a Xaninca do Rio Amônia, essa reserva extrativista. Existia nos anos 80 um grupo aqui de moradores que foi identificado como indígena pela FUNAI. Esse grupo no laudo, foi identificado como indígenas Axaninca não tradicionais e descritos como aqueles índios que usam roupa de branco, agem de um pouco diferente, em oposição a um povo Axaninca tradicional que tinha suas tradições mais preservadas. O laudo era mais ou menos esse o tom. E aí esses indígenas estão contemplados na proposta da FUNAI. Só que os Axaninca ditos tradicionais, assim classificados no relatório, iniciam um processo de exclusão daquelas pessoas aos poucos. E essas pessoas vão deixando a área e vão se colocando parte na reserva extrativista e parte num assentamento do INCRA criado nessa margem do rio. E aí entram aquelas questões que foram tratadas ontem, de que existe uma oposição em que pessoas não se dizem indígenas e saíam porque estavam em conflito com os Axaninca. Essas mesmas pessoas vêm para a reserva extrativista e depois de alguns anos pedem o reconhecimento de uma terra indígena na reserva extrativista, que é a terra indígena Arara. Outras pessoas que já tinham saído daqui vão para cá, que eram extrativistas, vão para cá e agora vem de novo o problema de serem removidas. E num contexto regional, o problema que surgiu é o seguinte: tudo bem, a gente vai demarcar a terra indígena, a gente tem que remover os extrativistas. Nos inícios dos anos 90, existia essa porção de território ali que estava sendo criado, eles foram removidos. Hoje, as alternativas que restam aos extrativistas é sair para a cidade de Marechal Thaumaturgo ou para áreas que não são produtivas. Esse é um primeiro problema. O segundo problema, que do ponto de vista do Estado, uma consultoria do ICMBio, você não sabe se quem você está tirando dali é indígena, né, no fim das contas, porque é o que aconteceu no caso anterior. Você retirou as pessoas que não se identificavam como indígenas naquele momento e que 10 anos depois, 5 anos depois, iniciaram o movimento pela demarcação de uma terra indígena. Então você tem um problema de um potencial de exclusão de pessoas que teriam direito àquele território, mas que por uma questão identitária são retiradas, e agora a gente está numa situação em que as terras são escassas e as pessoas vão para a cidade e todas as redes de relação e produção delas vão se refazer em outras bases. Isso são duas linhas do tempo, nesse caso Arara, uma um pouco do ponto de vista local e outra um pouco do ponto de vista institucional. O importante dizer nesse caso é que houve três relatórios de identificação e limitação. O primeiro, negociado com os indígenas por um antropólogo chamado Walter Coutinho, foi a campo e fez um relatório que... Oi? Fez um relatório rapidamente, mas em que ele negociava com os indígenas Arara a permanência dos extrativistas numa porção, um território menor do que a reivindicação inicial dos indígenas Arara. Esse relatório chegou na FUNAI do Acre e foi vetado por um dos funcionários da FUNAI, que pediu para avisar ao antropólogo que o relatório dele não seria aprovado enquanto ele não revisse os limites. O antropólogo disse que tinha uma autonomia, segundo as secretarias da FUNAI, para fazer isso, e não reviu os limites. A FUNAI do Acre pediu a ida a campo de um segundo antropólogo e aí servidor da própria FUNAI, que fez um segundo relatório só revendo os limites da área. Ele fez um relatório de umas 150 páginas, só revendo o tamanho da área. E a história um pouco parou. Foi quando o Ministério Público do Acre entrou com uma ação contra a FUNAI para acelerar a demarcação da terra indígena, dizendo que ali naquela área tinham assentados do INCRA que estavam colocando em risco a existência daquela população. Nisso a FUNAI pega os dois relatórios, tenta dar um andamento naquilo,
e vê que os dois relatórios não podem ser utilizados como uma peça jurídica, porque o primeiro era um estudo completo, mas não tinha os limites que os indígenas e a FUNAI de Rio Branco queria para a terra indígena, e o segundo não tinha os estudos sócio-históricos que o primeiro continha, só os limites. Aí é feito um terceiro relatório por um antropólogo que nunca foi a campo. Esse relatório é publicado, a partir dos dois relatórios ele fez um terceiro, esse relatório é publicado. Os extrativistas não ficam sabendo da publicação do relatório, não conseguem recorrer, porque eles não tiveram ciência desse ato. O ICMBio estava naquela passagem, IBAMA e ICMBio também não tomou atitude nenhuma. Quando as pessoas souberam, elas tinham que sair do território. Elas souberam da demarcação terra indígena e prenderam os vereadores na Câmara de Vereadores e falaram: a gente precisa saber o que está acontecendo. Aí entra o ICMBio num processo, como parte interessada, num processo que o Ministério Público movia contra a FUNAI. E aí o processo se judicializou, não foi para a Câmara de Conciliação. Bom, isso é a complexidade desse caso. Aqui tem uma descrição, são descrições de semelhança de modos de vida entre os índios Arara e os moradores da reserva extrativista, tiradas do laudo do Walter Coutinho, foi o primeiro laudo, e tiradas da Enciclopédia da Floresta, que é o livro organizado pelo Mauro Manoel, tratando de seringueiros a enciclopédia e dos Arara o laudo. Vou passar rapidinho aqui. Bom, isso é um gráfico de parentesco que mostrava a conexão de algumas famílias que teriam que sair do território com os indígenas da região, Arara ou outros. Faz algum tempo já que eu não revisito esse gráfico, mas se eu me lembro bem, esses indígenas em vermelho são os Axaninca, em verde são os Arara, amarelos Kuntanawa, em cinza são outros povos indígenas. Isso aqui é só um exemplo de uma família, e é um gráfico parcial, ele só mostra as relações com os indígenas, não mostra outros casamentos. A primeira parte é essa, a segunda é essa. Aí dá para notar que, inclusive, essa família criou filhos indígenas numa relação de os filhos são dados. O que, se a gente pegar os filhos desse casal, 75% dos filhos têm uma relação consanguínea com povos indígenas. Não que seja determinante de nada, mas acho que ele mostra a complexidade da situação e chega o Estado lá para arbitrar a permanência no território através de uma postura intransigente até da FUNAI regional, em que os extrativistas não são ouvidos ao longo do processo. Bom, desculpa, eu não tenho muito tempo, acho que está acabando. O caso com Tarau é diferente, é um caso em que, como o Mauro já falou bastante ontem, se teve uma mudança de organização da reserva extrativista, que passou de uma situação da ocupação da reserva em várias localidades, que é esse gráfico, nos inícios dos anos 90, com a crise da borracha, passou por uma ocupação desse tipo. Isso gerou surgimento de vilas, pressão sobre recursos, e a demanda com Tarau surge um pouco nesse sentido, e apoiada muito no discurso da autonomia, do poder de decisão, que também foram assuntos recorrentes ontem aqui. Vou passando. E aí eu chego no caso do Tapajós Arapiuns. Esses são os dados oficiais da FUNAI em 2012 dos pontos em que deveriam ter estudos de identificação e delimitação do Tapajós Arapiuns. A história do local, o Florencio, o Edviges e o Leandro falaram bastante ontem. Basicamente, eu concordo com a leitura que eu tive uma passagem rápida por ali de 20 dias nessa consultoria de ICMBio. Eu já havia trabalhado como colaborador num GT de identificação aqui, nessa região de baixo aqui, seria Terra Indígena Escrivão. Eu compartilho com a visão da Edviges de que ali tem um processo histórico de autonomia
e de busca de autonomia e direitos territoriais, em que os caras tiveram um movimento contra as madeireiras pela criação da reserva. A reserva também veio estabelecendo restrições e aí inicia o movimento indígena. O problema aqui é que as comunidades estão muito divididas, e quando a gente esteve em campo com o GT da FUNAI, nos pareceu que divisões anteriores da comunidade estavam sendo recolocadas na chave étnica como forma de resolver conflitos locais. Uma das comunidades em que a gente chegou, a gente falou, olha, a gente veio aqui no GT da FUNAI, ia demarcar uma terra indígena. Os caras falaram, não, mas a gente não é índio. Mas passou um antropólogo aqui e disse que vocês eram indígenas. Não, a gente não é indígena. Não, mas como não? Ficar indo a gente aqui? Falei assim, bom, então você volta daqui uma semana, a gente vai te dar uma resposta. E nesse tempo, era muito claro que eles fizeram conversas, era a comunidade menor, eles fizeram conversas com as lideranças para chegar a uma conclusão de que lado do conflito eles iam se colocar. E qual foi a nossa postura nesse caso? A postura do Augusto Postigo, que é ex-aluno daqui, era o responsável pelo GT, eu falo para o final, não dá para, no relatório, não dá para chegar numa demarcação, a gente não pode chegar numa proposta de limite, porque as relações aqui são muito conflitantes, há risco de morte, a divisão entre indígenas e não indígenas está assim, de pai para filho, entre irmãos, dentro de uma mesma casa, e é preciso um processo de informação longo, que participe ICMBio, FUNAI, indígenas, prefeitura. Bom, o fim da história é, esse relatório foi para a FUNAI e provavelmente engavetado. Isso dá um indício, eu acho, da forma como esses órgãos de governo também lidam com as situações. Eles não têm muito claro, me parece, o que fazer nessas situações. Um pouco essa consultoria que eu prestei para o ICMBio com o auxílio do pessoal, vai nesse sentido. O procurador do ICMBio, quando viu um gráfico de parentesco simples daquele tipo ali, e quando viu a comparação entre os modos de vida, ele achou aquilo um dado riquíssimo para uma tomada de decisão e para ele aquilo podia mudar o processo completamente. Só um parênteses, o projeto da Terra Indígena Arábia está demarcado, já foi feito o levantamento de benfeitorias, e o ICMBio está utilizando a contestação da benfeitoria para tentar também uma contestação da retirada das pessoas, das indenizações para tentar a contestação da retirada das pessoas. É um processo super complexo, talvez o Mauro até possa falar depois um pouco mais. Resultado. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz como resultado da consultoria num seminário em Brasília, com presença do ICMBio e da FUNAI. Estavam lá procuradores da FUNAI, procuradores do ICMBio, algumas pessoas que estão aqui também, Enio, Maurício e outras. Qual foi a conversa nesse seminário para encerrar? Bom, no primeiro dia teve falas, o Mauro e ele falaram. A conversa, em um tom assim, provocativo, era: o Enio falou assim, vocês querem resolver um pouco esse problema de elétrico extrativista, vocês acabem com o conceito deliberativo e dão poder para as pessoas. A proposta do Mauro para o ICMBio, que causou um pouco de choque, foi: bom, vocês querem resolver grande parte desse problema? Vocês tiram as reservas extrativistas do ICMBio, dão para o Ministério da Justiça, cria lá uma porta, como é a FUNAI lá, e aí você resolve esse problema, porque muitas das questões se colocam na chave do acesso a direitos. Que no caso do Tapajós também era muito claro que em algumas comunidades o problema da identidade indígena era um problema da escola indígena. E aí é um pouco o que o Florencio ontem estava dando um dado sobre o número de comunidades indígenas. Aí tem uma disputa sobre o número de comunidades indígenas, porque tem comunidades que a gente encontrou que era a comunidade falava: não, a gente tem uma escola indígena, mas a gente não se reconhece como indígena. Aí a liderança indígena falava: bom, vocês assinaram o papel que vocês são indígenas, então
vocês têm que se reconhecer como indígena. E aí começa uma disputa que permeia diversos níveis. É a escola, é o papel, é a identidade, é a relação entre as famílias, é a relação com o sindicato, é a relação... Enfim, isso vai longe. Aí, só para terminar, eu queria dar umas manchetes do que foi falado pelos procuradores do ICMBio e da FUNAI nessa reunião, para dar uma nivelada na informação do que aconteceu lá. O procurador do ICMBio, Carlos Bezerra, ele tratou dos casos de produção integral com populações tradicionais. Ele diz que hoje existe um dispositivo que garante a permanência até que as pessoas sejam reassentadas. Mas ele diz que o entendimento é que a sumária retirada das pessoas desses espaços contraria outros direitos constitucionais. Então ficou estabelecido um caminho do meio, que é não poder ampliar suas atividades produtivas, mas poder permanecer com elas até que a pessoa seja indenizada. Isso desde que a permanência não atinja os objetivos da Constituição da Unidade. E aí ele diz, a conclusão dele é que aí entra um ponto de tensionamento. A Maria Luísa Grávida, que é procuradora regional da República no Estado aqui, ela deu uma leitura que era a seguinte, de que a diversidade biológica e cultural eram dois valores importantes e que teriam que ter o mesmo peso. Para ela não há outra saída, além de fazermos a conciliação de interesses, chegarmos a uma conclusão justa. Os tratados de direitos humanos têm força supralegal na interpretação dela. Então, no mínimo, eles estão acima do SNUC. Aí ela ainda diz que há legisladores que consideram que esses direitos têm força constitucional, inclusive, esses tratados internacionais. Ou seja, dispositivos legais existem, e aí entra um pouco naquela questão do fazer do Estado. Especificamente no caso de sobreposições territoriais que envolvem dois blocos étnicos que dividem uma mesma população, a conversa que teve lá foi mais ou menos no sentido de uma ponderação de direitos constitucionais para a resolução desses casos. Então, tanto o procurador do ICMBio como o da FUNAI abriram a possibilidade de que pode ter um diálogo nesse caminho de ponderação de direitos. Para o procurador do ICMBio, o usufruto exclusivo anularia um contrato de concessão de direito real de uso mais extrativista. Mas ele pontuou, bom, o caminho é a convivência e reconhecer direitos humanos. A conversa estava nessa chave. A conversa é caminho de conciliação entre interesses divergentes para ele. O procurador da FUNAI seguiu no mesmo caminho. Só que ele fez algumas ponderações, obviamente, porque para o lado dele é muito mais complicado do que para o lado do ICMBio pedir uma ponderação de direitos. Ele disse que o voto do ministro Menezes Direito para a Raposa Serra do Sol, da questão da profetação, não se aplicava a todos os casos automaticamente, porque os outros ministros não tinham certeza disso. E esse era um caminho argumentativo importante do ICMBio, pelo menos na coordenação de gestão de conflitos territoriais, que era, não, a gente tem a dupla afetação, a gente tem a dupla afetação, a gente tem a dupla afetação. E o procurador do FUNAI disse, não, há controvérsias. Dupla afetação não é a solução para vocês. E ele disse, a solução não é jurídica, é de conciliação de interesses. Então, a própria FUNAI abriu um caminho de conciliação de interesses, e o resultado desse workshop apontava para que, dali em diante, a FUNAI e o ICMBio deveriam começar estudos de demarcação, de identificação e delimitação, de maneira conjunta nos casos de sobreposição. Se isso foi tocado para frente, não sei, porque a ideia que prevaleceu era da conciliação mais do que da judicialização. Por fim, o procurador da FUNAI botou um porém, que era essa conversa é possível ser feita em nível federal. Em nível estadual,
é muito difícil, porque ele diz que as orientações estaduais de conservação e de garantia de direitos a povos tradicionais eram muito mais conservadoras, aí palavras minhas do que eu entendi que ele estava dizendo. E ele conclui também: a solução para os nossos problemas é a flexibilização jurídica e a conciliação de interesses. O ponto que está hoje, não sei, é uma pena até que os representantes do ICMBio não tenham vindo. Mas ontem eu estava conversando que o ICMBio aparentemente não tem tomado ações concretas para levar a solução desses casos adiante. Apenas ações que não propõem nada. Eles têm reagido. Desde que acabou a consultoria, eles me procuraram 2 vezes para reagir a demandas do Ministério Público nos casos que estão judicializados. Então, o Ministério Público vai mandar uma equipe técnica a campo, aí eles procuram e falam: a gente precisa de perguntas para a equipe técnica responder. Mas a conversa está nesse nível, assim, no nível da reação ainda e não da proposição. Por aqui eu encerro. Obrigado.